Muito bem. Dando sequência, a próxima palestra tem como tema as modalidades de dano moral na realidade jurídica. E eu convido para que venha ao palco o doutor Eduardo Lemos Barbosa. Doutor Eduardo, membro da Escola Nacional de Advocacia, diretor da Escola Superior de Advocacia, da OAB-RS, conselheiro estadual da OAB-RS, diretor do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAN-RS, professor da Associação dos Advogados de São Paulo, professor da ESA, da OAB-RS, pós-graduado em Direito de Família, autor de diversos livros e artigos jurídicos. Senhoras e senhores, com vocês, doutor Eduardo Lemos Barbosa. Alô, boa tarde. Um abraço a todos. E vendo aqui, já acho que mais de 1000 colegas aqui, estudantes, que nem no ano passado. Só que acho que dessa vez imagino que esteja mais frio ainda, né? E, gente, eu antes, quem viu aí alguma coisa em relação à nossa palestra, deixa eu até falar para vocês, eu vou sortear esse livro no final aqui da palestra, certo? Que é a história não contada do maior acidente aéreo da aviação brasileira. Quando eu comecei como advogado dessas questões de indenização de acidentes. Então, aqui eu conto, não é juridiquês, não é só de direito, também é uma história humana, né? Das famílias vítimas daquele voo, que perderam seus entes queridos lá em 17/7/2007, e que pouca gente sabe desse acidente, assim, na questão jurídica, né? Que esse acidente, inclusive, tinha um cidadão americano, um executivo de um banco americano naquele voo, e por conta disso foi movida uma ação de indenização nos Estados Unidos. E exitosa, e quem ficou no Brasil também fez acordos extrajudiciais, né, que hoje tanto fala-se em mediação, conciliação, mas lá atrás, há 11 anos atrás, teve um acordo com mais de 90 famílias vítimas também do voo, e esse assunto de indenização daquele acidente foi um assunto nesse sentido exitoso. Então, eu conto a história dessas situações nesse livro que está para vender aqui nessa livraria aqui do evento, mas eu também vou sortear ele ao final. Bom, gente, para ser mais breve, abrir, quem sabe, um pouco para a pergunta no final, a gente vai falar sobre modalidades de dano na realidade jurídica brasileira. Mas vejam só o dano, principalmente o dano moral. A gente fala tanto de dano moral. Agora, a professora Maria Berenice saiu daqui do Direito de Família, do IBDFAN, que a gente também faz parte. E o dano moral parecia uma situação, né, que, será que ocupa tanto assim o espaço no mundo jurídico? Eu respondo para vocês, para quem não sabe, dano moral, sim. Eu vou ver aqui rapidamente nessa estatística, é o assunto mais demandado no universo jurídico brasileiro. Aliás, está presente em todos os campos do direito. No direito de família, no direito tributário, previdenciário, direito do trabalho. Em todos eles, vocês vão, um dia da vida de vocês, vão enfrentar uma questão de dano moral. Vejam, esses dados são de 2016. Vocês vão dizer, pô, Eduardo, mas esses dados é de 2 anos? Não, de 2017 ainda não foi informado pelo CNJ, somente em agosto. Mas não muda muito. Hoje, no Brasil, nós somos 103 milhões de processos existem no Brasil em atividade, ativos. É quase, nós somos 208 milhões de habitantes, é quase um processo para cada 2. E onde é que ocupa mais? A Justiça Estadual, que é aquela que trata de questões cíveis, ocupa 67%. Em segundo lugar, vem a Justiça do Trabalho, com 14,5%. A Justiça Federal vem em terceiro lugar, com 13%. E aí se dilui o restante aí dessas fatias, entre eleitoral, superior, militar e estadual. Então, vejam como é que está dividido hoje a judicialização no país.
Eduardo, e quais são os assuntos mais demandados? Tudo isso aí é fonte, né, do Conselho Nacional de Justiça. Então, eu peguei dos campos mais, só para os senhores terem essas informações, que eu acho interessantes, dos campos mais, como vocês viram ali, mais demandados, o direito, no trabalho, o dano moral ocupa o segundo lugar, em assunto mais demandado em questões trabalhistas. Nas cortes superiores, o dano moral, cortes superiores é STJ, STF, TST, TRT, né, todas aquelas cortes acima do primeiro grau. Nessas cortes, o dano moral ocupa o segundo lugar em assunto mais demandado. E, por último, aqui na Justiça Estadual, que é aquela fatia dos 67% de processos, né, dos 103 milhões total, os senhores veem que o dano moral ocupa o segundo lugar de assunto mais demandado, quando refere-se a fornecedora, a direito do consumidor, baseado no Código do Consumidor, né, relações de consumo, o dano moral é o segundo assunto mais demandado na área civil. E ocupa o quarto lugar em questões não do Código do Consumidor, outras indenizações que não versam sobre o Código do Consumidor, ou pedidos, inclusive de vara de família, que versem sobre dano moral, ele é o quarto assunto mais demandado. Então, não há como nenhum de nós, que operador do direito, ou que estuda o direito, que não enfrentar esse tema do dano moral. Gente, e a gente fala de dano moral, parece que é uma coisa antiga, uma coisa que já tem um monte de tempo. Não. O dano moral ele só foi previsto legalmente aqui na nossa legislação na Constituição de 88, que agora, em outubro, está fazendo 30 anos. A partir daí é que o dano moral foi previsto. E, realmente, nesse artigo 5º, os senhores podem ver aqui o inciso 5º e o inciso 10º, onde está ali. O 5º diz assim, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Inciso 10º, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, em 88, quando foi publicada a Constituição, esse artigo previu a questão do dano moral, regulou ela. Logo após, o Código Civil de 2002, 4 anos depois, nesse artigo 186, onde fala que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano ao trem, ainda que exclusivamente moral, comete ato lícito. Então, vocês veem que, para direito, anos assim, é relativamente recente. E numa dicotomia, eu vou fazer uma breve aqui, para depois falar das modalidades, mas numa divisão básica, a gente vai dividir o dano patrimonial e dano extrapatrimonial. Mas não é dano moral? Não, a doutrina gosta também de chamar o dano moral de dano extrapatrimonial. No caso do patrimonial, é aquele que ofende bens ou interesses que podem ser quantificados monetariamente. Aquilo que a gente pode oferir, uma perda material, mensurada em valores. Já o dano patrimonial, também, por sua vez, ele é dividido em dano emergente, que é o efetivo prejuízo que a vítima teve, né? Um acidente de carro, aquilo que realmente ele perdeu, o custo do reparo desse acidente, e o lucro cessante, que representa aquilo que o ofendido deixou de ganhar. Ou seja, nesse caso, digamos que fosse aí um taxista, aquilo, enquanto o carro ficou parado, o que ele deixou de ganhar é o lucro cessante. E o dano moral? Afinal de contas, o que é exatamente esse dano moral aí, que tanto se fala, que tanto se comenta e que tanto tem modificado na jurisprudência e nos conceitos? Vejam, o conceito mais atual de dano moral e que prevalece agora na nossa jurisprudência é esse aqui, é a ofensa à cláusula de proteção à dignidade da pessoa humana, é o princípio da dignidade da pessoa humana, que está previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Ofendendo a esse princípio, é considerado dano moral, incluindo a ofensa dos direitos de personalidade. O direito de personalidade quais são? Estão previstos no Código Civil, do artigo 11 ao artigo 21 do Código Civil. E o que se refere? O que são eles? O direito à vida, à integridade física, que corresponde ao direito ao corpo, vivo ou morto, à voz,
A integridade psíquica, que corresponde à liberdade, o pensamento, criações intelectuais, privacidade e segredo. E a integridade moral, honra, imagem e identidade. Então, voltando, o dano moral, a ofensa ao dano moral, ofensa do princípio da dignidade da pessoa humana e ofende objetivamente a esses direitos de personalidade, que é inerentes à pessoa humana, que são a honra, a imagem, a identidade, o corpo, a liberdade, essas que estão roladas aqui. Gente, quem quiser também depois dessas lâminas, só ao final entrar em contato comigo, eu vou deixar ali as redes sociais, eu mando para vocês também. Bom, hoje em dia, na jurisprudência, quem atua, nós que atuamos aí, eu particularmente, nesse assunto de indenizações desde 2007, com o acidente da TAM, depois teve o acidente da Air France, depois teve vários outros acidentes, como agora da Chapecoense, também estamos envolvidos. Vemos que é o seguinte, havendo uma modificação grande no direito, o direito hoje, o civil law, que é esse romano-germânico que a gente tem, que é baseado em doutrinas, legislações, está deixando praticamente de existir. O direito está indo mais para o direito americano, como eu vou provar agora, baseado em casos judiciais, em precedentes. Vocês sabem que nos Estados Unidos, Canadá, esses países anglo-saxões, o direito é o common law, poucas leis, poucos artigos e baseado em casos iguais, em jurisprudências. E no nosso caso, posso falar para vocês, com toda a tranquilidade e certeza, está acontecendo a mesma coisa. Os julgadores, em qualquer primeiro grau, segundo grau, o mesmo Corte Superior, está entendendo em pegar um caso igual e aplicar mais ou menos a mesma situação. Tanto é que eu vou falar agora para vocês aqui, dano moral. Começar agora falando de jurisprudência e especificando cada modalidade de dano. O dano moral. Esse aqui, gente, esse é o caso mais emblemático de dano moral em direito de família que o Brasil já conviveu. Aconteceu em Sorocaba, uma moça foi reconhecida sua paternidade, ela já com idade de 18 anos, mas embora o reconhecimento da paternidade houve, até porque ela moveu uma ação, esse pai, como eu digo, foi adimplente das pensões, foi fixado pensões depois do reconhecimento, ele pagava as pensões, era um adimplente material, mas um inadimplente afetivo, ou seja, ela ficou literalmente ainda sem pai, porque apesar das pensões estarem sendo pagas, datas, aniversários e outras situações, ele era um ausente e não comparecia em nada na sua relação, então praticamente nada mudou. Em razão dessa frustração, ela ingressou com uma ação de abandono afetivo, que vocês já devem ter ouvido falar. Essa ação de abandono afetivo ingressou lá em Sorocaba, no primeiro grau, como eu coloquei ali, foi julgada improcedente, essa ação. No que tange, ela pretendia, em razão do abandono afetivo, um valor de dano moral. Aí ela recorreu. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo condenou esse pai a pagar R$415 mil de dano moral. Um valor bem alto. Na época, isso já faz aí 6, 7 anos. E depois ambas as partes recorreram, ela recorreu ainda para buscar mais, e ele recorreu para anular essa decisão, e por fim o STJ, numa decisão da relatora ministra Nancy Andrighi, reduziu a condenação para R$200 mil. Aliás, vejam que depois eu vou falar sobre quantificação de dano moral, como oscila o judiciário. O primeiro grau deu improcedente, o segundo deu 415 mil, e na última instância deu 200. Então, houve do zero, subiu lá para cima, depois desceu um pouco. E isso é quase sempre assim, nos casos que a gente vai ver agora. Por último, nesse caso de dano moral, os senhores sabem qual é um dos casos mais altos que eu pesquiso aí? Eu e outros doutrinadores têm uma dedicação quase que diária em pesquisar casos de decisões judiciais. Uma das maiores condenações de dano moral que existe no Brasil é esse número aqui. Aqui no nosso tribunal, TJRS, é um dano moral de 1.000 salários mínimos. Eu vou contar brevemente essa história, é pública, diga-se de passagem, esse processo ainda não acabou, está num agravo lá no RESP, mas não vejo como posso alterar o valor. Esse caso é o seguinte, um jogador de futebol aqui do Rio Grande do Sul estava separado da mulher, e no fim de semana, que era a guarda do filho dele, ele tinha que devolver, né, como tradicionalmente é, a domingo, lá perto daquela hora do Fantástico, ele tinha que devolver o filho para a mulher.
Só que ele não devolveu o filho. Ao contrário, ele viajou e foi para os Estados Unidos. Vamos apertar, pô, Eduardo, mas como é que ele foi viajar para o exterior se não tinha... Para sair com menor de idade, teria que ter autorização, né, de ambos. Ele estava, claro, ele estava com a posse da criança, mas a outra... Pois é, mas ele supriu isso com uma medida judicial aí e viajou. Ela, lógico, desesperada, passando os dias, ele não apareceu, ela descobriu que ele estava lá, contratou um advogado, um colega nosso, e ele ingressou com a medida judicial, né, cabível, que não vem ao caso, e, no primeiro grau, não foi concedida essa medida na qual ela gostaria. Aí ela recorreu, esse advogado, nosso colega, recorreu para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Só que, como eu digo, cliente é uma coisa meio estranha. Nem sempre as coisas melhores do mundo estão nos clientes, com todo respeito. Ela chegou para o colega, só foi distribuído um relator para o desembargador X, que é melhor não falar o nome. Ele disse, olha, está aqui, eu consegui um depósito do jogador de futebol, meu ex-marido, de R$1 milhão na conta desse desembargador, que é o desembargador relator que ia decidir esse caso. Podem ficar boquiabertos, porque é de ficar. É verdade. É só vocês botarem depois, não vão ter que ler umas 1000 páginas, mas está tudo escrito ali. O advogado, com aquele depósito de R$1 milhão na conta do desembargador relator que ia julgar esse processo, o que ele fez? Deve ter ficado algumas noites sem dormir, né? Foi lá para a Câmara, onde esse desembargador até hoje fica. E lá, eu não vou julgar ninguém, viu, gente? Só estou contando. Ele apareceu e disse, olha, falou para os assessores ali do desembargador, olha, está aqui, ó, R$1 milhão o jogador na conta do desembargador. Isso é um absurdo, etc, etc. E contou para aqueles assessores da Câmara dele, para outra, o senhor sabe, né, que a Câmara é feita, composta por 3. Foi nos outros 2 membros, com os assessores, e divulgou esse comprovante. Parecia que as coisas iam para um caminho. Só que, há pouco, saiu a professora Maria Berenice, mulher separada, às vezes ela fabrica coisas incríveis. E essa foi uma fabricação, esse comprovante nunca existiu. Ela forjou aquele comprovante. E deu para o advogado fazer as atitudes. Foi ver, era falso. Feito isso, depois veio o deslinde, que vocês devem imaginar, né, o desfecho disso aí. O desembargador contratou um colega nosso também e processou o advogado por dano moral. Adivinhem qual é a decisão que deu? Essa. 1.000 salários mínimos. Para o advogado pagar a honra e a imagem do desembargador. 1.000 salários mínimos hoje, praticamente R$1 milhão, né? Está 930, 940. Né? Esse valor de primeiro grau, houve recurso, o TJ do Rio Grande do Sul confirmou esse valor, e está em Brasília, já confirmou também, o advogado está lá correndo atrás, lá para tentar ver se, né, tira algum zero daí, vai ser meio difícil. Esse é um dos maiores casos de condenação, que vocês tirem as conclusões de vocês, né? Que é difícil até conseguir, por exemplo, que um pai que perde um filho num acidente consiga um dano moral desse tamanho aí. Não é fácil conseguir esse valor aí. A maior parte não consegue. Nesse caso, teve. Cada um tira as suas conclusões. Esse é o dano moral. Pá. O segundo dano, o dano moral eu deixei como genérico. O segundo dano agora, que é uma nova modalidade, mais ênfase, é o dano à imagem. Eu selecionei 2 casos. Como a gente viu, imagem é um direito de personalidade. E sendo assim, pode-se afirmar que a ofensa à imagem seria dano moral. Conforme doutrina majoritária, qualquer ato atentatório é um direito de personalidade e gera um dano moral. Então, o uso indevido de imagem tem direito a dano moral. Esse caso, eu vou contar para vocês, o caso Topless, como é que ficou conhecido. Praia Mole, Santa Catarina, domingo de manhã, de verão. Uma moça bonita vai na praia fazendo topless. O Diário Gaúcho fotógrafa a praia, o fotógrafo do Diário Gaúcho achou ela interessante, tirou foto dela, com o seio desnudado, botou para a edição do jornal Diário Gaúcho, lá em Santa Catarina. E lá foi publicado na capa, que a praia estava muito cheia, era um domingo cheio
de veranismo, um domingo de praia. Só que o domingo de praia aparecia não o sol, mas o seio dela. Então, né? O jornal achou mais interessante o seio dela. Ela processou o Diário Gaúcho. Vocês veem aí, lá em Santa Catarina, isso, né? Primeiro grau, improcedente a ação. Segundo grau, foi condenado o Diário Gaúcho a pagar 100 salários mínimos de indenização por dano moral. Vocês viram ali que eu botei STJ, negou. É um caso emblemático, poderia aqui está o resumo, eu não vou ler tudo, mas aqui está o resumo dessa decisão, né? Até vou ler rapidamente então para vocês. A própria, quando o STJ julgou, o resumo da decisão final é esse. A própria recorrente optou por revelar sua intimidade, ao expor o peito desnudo, em geral público de grande movimento, inexistindo qualquer conteúdo pernicioso na vinculação que se limitou a registrar sobriamente o evento, sem sequer citar o nome da autora. Assim, se a demandante expôs sua imagem em cenário público, não é lícita ou indevida a sua reprodução sem conteúdo sensacionalista pela imprensa, uma vez que a proteção à privacidade encontra limite na própria exposição realizada. Então, mas vocês veem mais uma vez, mais um julgado onde há bastante divergência, uma divergência em primeiro grau, uma divergência em segundo grau e uma terceira divergência, né, no último grau. Até voltou para o primeiro, negando a indenização para ela. Então vejam como é polêmico esses assuntos. Outro caso emblemático. Muitos talvez saibam, talvez não. Levanta a mão quem é advogado aqui, por favor. Acho que não chega a 10%. Quem é estudante, a maioria, então, né, gente? Beleza. Então, eu falo isso porque talvez não... Esse caso aqui, caso Maitê Proença. Esse caso é interessantíssimo. Maitê Proença posou para Playboy, há uns anos atrás. Aliás, se é a mulher que continua bonita, é Maitê Proença. Impressionante. Não sei se concordam, né? Mas não mudou muito. Talvez não para Playboy atualmente, mas... A Maitê Proença posou para Playboy, fez aquelas fotos, né? Que alguns conhecem bem. E o jornal O Dia do Rio pegou aquelas fotos e jogou. Tipo aquele outro caso da Topless, jogou lá no jornal O Dia, um jornal sensacionalista do Rio. Vende tiragem de mais de 2 milhões, até hoje. E jogou as fotos. A Maitê Proença, que tinha vendido as fotos para a revista Playboy, pegou aquelas fotos e jogou no jornal, e dele vender jornal, né? Vejam, olha só o que esse julgado me diz. Eu vou ser obrigado a ler aí, para quem não... Né? Dá para a gente rir um pouco nesse sábado de tarde de Copa do Mundo. Olha só a decisão do tribunal. Fosse autora uma mulher feia, gorda, cheia de estria, de celulite, de culote e de pelanca, a publicação de sua fotografia desnuda, ou quase, em jornal de grande circulação, certamente lhe acarretaria um grande vexame, muita humilhação, constrangimento, enorme sofrimento sem conta, a justificar aí sim o seu pedido de indenização por dano moral, a lhe servir de lenitivo para o mal sofrido. Tratando-se, porém, de uma das mulheres mais lindas do Brasil, o cara gosta dela, hein? Nossa! O cara gosta. Nada justifica pedido desta natureza, exatamente pela inexistência aqui de dano moral a ser indenizado. O cara gosta tanto da Maitê, mas tirou todo o dinheiro que ela podia pegar, né, também, né? Mas vejam, esse é o tribunal, não é o STJ, eu botei ali não, mas vamos lá. Primeiro grau, ela também pediu uns danos materiais, uns ressarcimentos. Ela ganhou 25 mil de dano material e dano moral, 2 mil salários mínimos. No primeiro grau, lá no Rio de Janeiro. Aí ela apelou para esse tribunal aí, que é onde é que eu li esse trecho aí, muito poético, né? E de dano moral deu 133 mil, e aqui o dano moral deu, embora isso, manteve 2 mil salários mínimos. Aí esse caso foi parar lá no STJ. E aí houve também uma transformação. Vejam, dano material 50 mil, e o dano moral caiu para 50 mil também. Ô Eduardo, mas como é que pode, se o cara falou isso aí, e como é que deu 2 mil no primeiro e 2 mil no segundo, se ele... Esse aqui é o voto do relator, teve 2-1, aí o advogado da Maitê recorreu dentro do tribunal mesmo, aí dentro do tribunal reverteu, aí manteve
os 2.000, porque dentro do próprio órgão jurisdicional tem possibilidade de você recorrer daquela decisão. Então, por isso que eu, no final, no segundo grau, deu os 2.000. Tá? No primeiro momento, não. Aí ele recorreu e manteve aquele primeiro grau. Mas no STJ diminuiu. Então, vejam mais um caso onde houve 3 decisões diferentes. Gente, saindo dano imagem, e esse dano imagem se pede o dano. O que eu estou falando é o seguinte: pede o dano moral e pede o dano da imagem, os dois. Agora vamos para o outro caso, você vai pedir o dano moral e aqui o dano estético. O dano estético, inclusive, tem uma súmula, a 387 do STJ, que diz que é lícita a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Ou seja, você pode pedir, sim, cada uma para cada coisa. Inclusive, você sabe, o dano estético é aquele compreendido que ofende a integridade física da pessoa, deixando-lhe marcas e ou lesões. De maneira geral, se o dano causa alguma deformidade que gere repugnância, é entendido como dano estético. E é interessante destacar que, inicialmente, o próprio STJ entendia que não podia haver essa acumulação, mas depois mudou. Por isso que sempre há um crescimento da jurisprudência, por isso tem que estar se estudando, está sempre se alterando. Então, vejam, esse é o dano estético. Aqui botei um caso também. Deixa eu ver como é que está o meu tempo. Mas também botei um caso, não vem ao caso ler, só ao final, revela-se mais condizente, que é a situação, valor indenizatório equivalente a R$80.000, sendo 50.000 a título de danos morais e 30.000 a título de danos estéticos. Certo? Então, nessa decisão aqui, que foi, até me parece que também uma situação da perda de um braço, uma situação assim. Então, vejam como também tem a condenação, a parte do moral, para dano estético. E esse dano aqui também, e esse psicológico, também tem previsão isolada para ele. Esse é um caso que, lógico, toda indenização o advogado tem que construir, né? Tem que ir atrás, são todas novidades. Se você vai pelo beabá, 1 mais 1 é 2, você não vai encontrar essas situações. Mas os julgadores, quando provocados, eles apreciam, né? Esse caso aqui, então, quando se dirige a uma perda psíquica da vítima, né, como esse caso aqui, por exemplo, dano psicológico e moral, sofrimento psíquico intimamente ligado a uma reparação de dano moral, indenização fixada em 50 salários mínimos, quando a finalidade é a reparação pelo dano extrapatrimonial e o sofrimento psíquico e moral a ser suportado pelo menor que teve parte do braço amputado, carregando consigo uma deformidade definitiva. Esse menor, ele entrou com uma ação, que ele perdeu o braço, né? E teve, então, com isso, um dano, além do dano estético, o dano moral, o dano psicológico, porque, né, ele ficou sofrendo bullying em uma série de situações. Ele teve uma condenação, até não botei os valores aí, porque é menor, às vezes não dá para... Mas são os valores altos, julgado no TJ de São Paulo também. Então, você também pode, dependendo, tudo é um caso a caso, mas pode também pedir o moral, o estético, e, no caso, o psicológico, como eu demonstrei aqui na jurisprudência. E esse dano aqui? Esse é o dano existencial, o dano projeto de vida. É um dano que está se utilizando bastante em indenizações, principalmente aí em caso de acidente aéreo, aí, desses aviões aí, que agora caíram recentemente. Essa aí é uma doutrina que vem lá do Peru, de um jurista chamado Carlos Cerecego, que ele desenvolveu essa doutrina dizendo que o projeto de vida é aquilo que é ligado à pessoa humana, aquilo que é corrompido, que é perdido, que é tirado dele. Como, por exemplo, aquele... cidadão que ia crescer profissionalmente, que queria ter, né, estava em ascensão no trabalho, que certamente estava de gerente, ia ser diretor, ia ser isso, que estava com a mulher, recém-casado, com um filho, e depois ia ter mais, certamente, tal. Todo esse projeto de vida, como eu digo, construído e descrito para cada caso, vai ensejar, não o dano moral também, mas também esse. Esse também dá para pedir, e pedir a condenação por esse dano aqui existencial, ou dano ao projeto de vida, como aqui eu coloco algumas situações que foram previstas aqui, onde existe também, então, uma condenação pelo projeto de vida que foi rompido em razão do acidente. E essa situação, esse outro dano? Muitos contestam a perda de uma chance. Muitos contestam aí digamos assim, a validade desse direito, ou desse dano, melhor dizendo. A lei nada fala sobre ele, não tem nenhum tipo de previsão legal, mas é uma construção, aliás, como são outros também, né? É uma construção da jurisprudência, certo? Aqui, para vocês que fazem concurso, olha só,
essa indenização aqui, por exemplo, esse resumo aqui dá para a gente perceber o que é a perda de uma chance. Ação de indenização. Autor que contratou com a demandada serviços de ensino, nos quais, incluído o transporte para a realização do concurso público, houve um atraso decorrente da má prestação de serviço, que importou na perda do horário para ingresso no prédio onde se realizariam as provas. Perda de uma chance configurada. Indenização, arbitrada com moderação. Então, são situações que era muito provavelmente certo que você ia obter aquele resultado. Era muito provavelmente certo que você ia conseguir aquela situação. Só que, devido ao agente causador, que de alguma maneira lhe prejudicou, você foi tolhido essa chance. Advogado é muito processado por perda de uma chance quando ele perde um prazo. Médico também, tem muitos processos contra médico, ela perde uma chance, ele viu ali, ele foi fazer uma cirurgia de hérnia e percebeu que o cidadão estava com um outro problema no fígado. E viu que ali ele poderia, quem sabe, ali aproveitar aquela oportunidade de fazer. Resolveu não fazer, fechou tudo, ele veio morrer depois. Perda de uma chance. Ele teve a chance de resolver aquele problema. E não resolveu. Então, embora seja uma situação um pouco mais evolutiva, assim, que determine ainda mais um aprofundamento, existe bastante doutrina, jurisprudência sobre isso. E aqui está esses julgados, inclusive, que eu comentei. Gente, danos morais e danos sociais, danos morais coletivos e danos sociais difusos. Senhor Deco, obrigado aí pela presença. Então, os danos coletivos, eles atingem vários direitos da personalidade, são direitos individuais, homogêneos ou coletivos em sentido estrito, vítimas determinadas ou determináveis. Indenização é destinada para as próprias vítimas. Já vou falar mais do dano moral coletivo. O dano social difuso, aquele que causa um rebaixamento no nível da vida da coletividade. São direitos difusos, vítimas indeterminadas. Toda a sociedade é vítima da conduta. Indenização para um fundo de proteção ou instituição de caridade. Um exemplo de dano moral coletivo. Anticoncepcional microvilar. Aqui tem esse julgado. Esse anticoncepcional do laboratório Schering. Há uns anos atrás, esse anticoncepcional que estava no mercado, várias mulheres adquiriram o... Está no tempo? Não. Adquiriram o anticoncepcional, só que uma tiragem grande não estava com o conteúdo que deveria estar. Ou seja, as mulheres ingeriram aquele anticoncepcional e ficaram grávidas. Certo? Inclusive saiu do mercado isso. Não foi só no Brasil, em outros lugares do mundo também aconteceu isso. Uma falha terrível desse laboratório. Foi movida uma ação civil pública, pelo Ministério Público, pedindo a indenização por dano moral em relação ao laboratório Schering, por essa questão desse anticoncepcional microvilar. Foi um dano moral coletivo, pedido, postulado e confirmado depois em R$1 milhão. Já faz também um tempo, aí faz uns 10 anos, 8 anos, quer dizer, a ação foi engraçada, vocês já sabem que demora, né, para vir a decisão. Mas foi R$1 milhão para aquela coletividade. Ah, Eduardo, mas como é que faz? Tem umas 100 mulheres ali, como é que vai fazer? Vai dividir por 100? Cada um vai ter que se habilitar nesse processo, fazer um processo de liquidação para apurar o seu quanto vai caber a ela. Mas esse é o dano moral coletivo. Entende? Quando atinge um determinado número de pessoas por um assunto específico. E o dano social? O dano social, por exemplo, eu citei aqui um exemplo. Plano de saúde, pedido de cobertura para internação. Sentença que julgou procedente, pedido feito pelo segurado, determinando que, por se tratar de situação de emergência, fosse dada a devida cobertura, ainda que dentro do prazo de carência mantido. Dano moral, caracterização em razão da peculiaridade de se cuidar de paciente acometido por infarto, com a recusa do atendimento e, consequentemente, procura de outro hospital em situação nitidamente aflitiva. Dano social, contrato de seguro e saúde a propósito de hipóteses reiteradas. Foi condenado com a demora em R$1 milhão, tá, que reverteu, os jogadores reverteram o Hospital de Clínicas de São Paulo por esse erro do plano de saúde. Certo? Então, esse é o dano difuso, dano social. Tem muitos assuntos desses aqui.
Gente, chegando quando há pouco eu falei, vou ter que dar uma apressada um pouco, que eu falei que o nosso direito está virando common law, mais baseado em casos, em precedentes. Eu vou contar rapidamente como é que se dá nos Estados Unidos, eu que tive essa experiência no caso da TAM, tivemos convivência, ainda existem outros acidentes lá ainda. Punitive damage, common law. Essa questão do punitive damage é uma punição que se dá, além a punição da indenização, como no caso de ser reiterado, esse agente causador já tinha causado outros acidentes, outras questões, então, lá nos Estados Unidos, e agora já há alguns anos importado, se aplicando no Brasil, se aplica esse punitive damage. Além da compensação para o indivíduo, também se condena a ele pela reiterada, caso de repetição, por um descuido, enfim. O caso mais famoso, assim, mais antigo, mais famoso, é a senhora Stella Liebig contra a McDonald's. Essa senhora de 79 anos, lá nos Estados Unidos, se não me engano, em Carolina do Sul, foi num drive-thru com o neto dela, parou no McDonald's, pediu um café, veio aquele café, aquele copo, né, com aquela tampa em cima, né, quente, extremamente quente. Ela foi abrir, acabou derrubando aquele líquido, aquele café, a uma temperatura aí estúpida, e acabou queimando toda a região da virilha, coxa. Foi parar 15 dias no hospital. Foram ver depois que a temperatura do café estava muito acima do que é normalmente. Ela contratou um advogado, sorte dele, ele processou a McDonald's. No primeiro grau, o júri condenou a McDonald's a pagar $5 milhões para ela, a título de punitive damage. Por quê? Que era 2 dias do faturamento do McDonald's nos Estados Unidos, por conta desse problema que ela causou, já tinha tido outros problemas menores, então, para ter o caráter pedagógico, dissuasório, teve esse valor de condenação de $5 milhões. Depois, houve recursos, eles acabaram fazendo um acordo, que ninguém sabe qual o valor que foi, mas tenho quase que certeza que o advogado, nesse caso, ficou bem contente aí. O caso de 2007 também é o mesmo caso, que foi ajuizado, que eu contei no início de vocês, que foi ajuizado lá nos Estados Unidos, que a gente participou e que também teve um acordo por essas situações também, mas aí medo da justiça americana. O primeiro grau é júri, então todo mundo que está lá, por isso que lá o direito funciona, e os processos acabam em menos de um ano, quando há processo, que a maior parte é em acordo. Porque todos têm medo de uma condenação alta, que via de regra e lá quando é processo também é rápido. O caso do Collor também foi um caso de punitive damage. O Collor foi o seguinte, na revista Veja, publicou aí umas ofensas morais a ele, depois já do impeachment, etc. E aí o advogado Collor entrou com uma indenização por dano moral, em razão de que a Veja chamou ele de corrupto, imagina, né? E chamou ele de corrupto, de outras coisas, e aí teve uma condenação por punitive damage de R$500 mil, que a editora Abril teve que pagar. E o último caso aqui que eu citei rapidamente, dessa empresa Eternit, também teve punitive damage, porque ela reiteradamente tinha problemas na fábrica, que fabricava o amianto, que é um pó, que acabou causando câncer num engenheiro que morava lá, veio a falecer depois, já tinha outras situações, foi considerado uma questão de punitive damage e condenado também a R$1 milhão pelo caráter pedagógico. E cada vez mais está ocorrendo isso aí no direito brasileiro. Os critérios de indenização, gente, rapidamente, via de regra, os julgadores adotam o dano sofrido pela vítima, o tipo de dano, a extensão do dano, o caráter pedagógico, se ele vai aplicar o punitive damage ou não, ou é só o caso de compensação. O outro critério seria o grau de culpa do ofensor, até que ponto ele contribuiu para esses fatos. E, por último, a situação econômica do ofensor. Qual é a condição que eu tenho de condenar ele a 5 milhões, a 1 milhão? Ele tem condições de pagar? Não adianta eu condenar, se ele não tem uma condição econômica, botar ele 5 milhões para pagar. Não vai pagar. De regra, são esses 4. Por último, rapidamente, o valor da causa no dano moral. Hoje, há 2 anos, o Código de Processo Civil obrigou o advogado, quando entrar por indenização por dano moral, botar o valor do dano moral. Até então não era necessário. Infelizmente, agora é obrigado. Como diz esse artigo, a toda causa será atribuído o valor certo. No caso de você não botar o valor por dano moral, pode ser, inclusive, aqui, será indeferida a petição. Então, isso é uma luta que a gente está tendo justamente para não ter obrigação de botar o dano moral. Como vocês viram, oscila muito o dano moral.
E esse artigo aqui, no próprio código, a gente está lutando junto com a AB, que é a nossa parceira, para derrubar aquele artigo e prevalecer esse aqui. No dano moral é um caso, geralmente, de fazer pedido genérico. A indenização mede pela extensão do dano, ou seja, no processo, ao longo do processo de indenização, a gente vai ver quanto é que vai dar o valor. Depois de depoimentos, depois de audiências, enfim, de laudos, a gente vai informar o valor. Vai se oferir, não antes como está querendo. Aqui também eu vou passar rapidamente. E aqui, rapidamente, esses 4 casos, para os senhores verem, como eu já mostrei naqueles outros, como os valores alteram. Todos os casos recentes, 18 e 17, todos os casos onde um casal perdeu o filho menor e entrou na justiça por dano moral. Vejam a discrepância, todos os casos do STJ também. Primeiro caso, R$50 mil de indenização por dano moral. Casal que perdeu o filho, em 18, agora, mês passado, 2 meses atrás. Segundo caso, casal que perde filho menor. Mês 6, foi há um mês, ganhou 100 mil de dano moral. Um outro casal, terceiro, pediu indenização por dano moral pela morte do filho menor, ganhou 200 mil reais. E o quarto e último caso, casal que perde filho menor, ganhou 400 mil reais. Então vocês viram, variou esses 4 casos de 50 mil para 400. Ou seja, não estou dizendo que isso não é, acho até normal, cada caso vai ser construído de uma maneira e o juiz vai entender que aquele vale 50, não é uma questão de valer a vida, nada vai trazer a vida. Porém, a construção que foi feita dos danos vai encontrar um valor. Então, eu acho impossível se colocar numa petição inicial o valor do dano moral, quando você entra com uma indenização. Então, eu quis mostrar essa situação. Gente, aqui estão minhas redes sociais aí, quem tiver interesse de entrar em contato, falar mais desse assunto, pode ficar à vontade aí. Tem esse livro também, nós já lançamos aí no ano passado, está aqui à disposição. Tá, eu quero, rapidamente, doutor Deco, alguém está de aniversário hoje? Tá? Então eu vou te dar esse livro aqui. Foi o primeiro que falou, né? Nem precisa trazer identidade, vou confiar em você aí. Princípio da boa-fé, com certeza. Falou, gente, muito obrigado pela atenção. Parabéns a todos vocês que estão aqui.